Ontem eu vivi um dos dias mais importantes da minha vida. Mais de 500 pessoas na cerimônia, a mesma organização militar onde serviu o Corpo de Fuzileiros Navais por mais de 2 décadas. Uma cerimônia de passagem para a reserva. Uma placa nas minhas mãos reconhecendo 31 anos de dedicação à Marinha do Brasil. 31 anos, pessoal, 0 pontos perdidos. Eu poderia começar esse vídeo falando da placa, da farda, das honras militares, mas quero começar por outro lugar. Quero começar pelas pessoas que estavam sentadas na plateia. Meu pai estava lá, minha mãe também estava lá, meu irmão Wanderson, minha esposa Késia, meus filhos, meus cunhados Alex e Isa. E enquanto eu recebia aquela homenagem, eu olhava para eles e pensava numa coisa que talvez só quem chega ao fim de uma longa jornada consegue entender. Nenhuma honraria vale alguma coisa se no dia de recebê-la as cadeiras da primeira fila estiverem vazias. Um homem pode conquistar o mundo inteiro e perder a própria casa, a própria família. Pode ganhar todas as medalhas e não ter ninguém de verdade para testemunhar. Eu já vi isso acontecer. Homens brilhantes na carreira e sozinhos na chegada. Ontem, as minhas cadeiras estavam cheias e isso foi a primeira homenagem do dia, antes de qualquer placa, de qualquer cerimônia. Deixa eu te explicar o que significa 0 pontos perdidos, para quem nunca vestiu a farda. Na vida militar, disciplina não é discurso, é registro. Cada falta, cada atraso, cada deslize vira ponto no seu histórico. E 31 anos é tempo demais para qualquer homem tropeçar, cansar ou relaxar. Achar que já provou o suficiente. São mais de 11 mil dias. 11 mil vezes acordando e escolhendo de novo a mesma coisa. E eu preciso ser honesto com você. Não foi talento, não foi sorte, foi escolha repetida, silenciosa, feita nos dias em que ninguém estava olhando, que são exatamente os dias que definem quem você é. Quem acompanha esse canal sabe o nome disso, é o código de conduta. Só que dessa vez eu não estou contando a história de Marco Aurélio, nem de Davi, nem de nenhum dos 100 homens que estudei. Dessa vez o testemunho é meu. Mas teve um momento ontem que eu não esperava. Depois da cerimônia oficial, das 500 pessoas, das autoridades presentes, do protocolo, os meus companheiros da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais me chamaram para um lugar à parte, a reserva dos suboficiais, uma cerimônia só nossa, privada, e ali, os homens que ensaiaram comigo, que suaram comigo, que me viram nos dias bons e nos dias difíceis, me entregaram um quadro, quase 1 metro de altura, feito com símbolos que contam a minha história na Marinha, dentro do Corpo de Fuzileiros Navais e a minha passagem como mestre da banda. Existe uma diferença entre ser reconhecido pelo mundo e ser reconhecido pelos seus pares. O mundo vê o resultado, os pares viram o processo, eles sabem o que custou, sabem das madrugadas, dos ensaios repetidos até a exaustão, das decisões que um líder toma e que ninguém aplaude na hora. Homenagem de protocolo se organiza, homenagem de irmãos se conquista ao longo de anos, sem atalho. E quando aqueles homens me entregaram aquele quadro, eu entendi que estava recebendo algo que dinheiro nenhum compra. O testemunho de quem caminhou do meu lado, dizendo: nós vimos, nós sabemos, e o melhor valeu a pena. Agora eu preciso te contar a parte que sustenta tudo isso, porque seria muito fácil esse vídeo parecer a história de um homem disciplinado que venceu pelo próprio esforço. E essa história seria uma mentira. A verdade é outra. Em 31 anos, houve dias em que a força acabou, houve renúncias que doeram, aniversários perdidos, momentos em família sacrificados pela missão, escolhas duras entre o que eu queria e o que eu devia. Houve noites de dúvida que ninguém viu, e em cada uma delas, o que me sustentou não fui eu, foi Deus. Aquela palavra dita a Josué:
ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não era teoria na minha vida, era o pão de cada dia. Era o que me levantava quando o corpo pedia para parar. Eu não cheguei aos 31 anos com 0 pontos perdidos porque sou forte. Cheguei porque todos os dias alguém me fazia forte de novo. E olhando para trás, eu consigo ver com clareza o que naquela época eu vivia sem saber nomear. Os 5 códigos estavam lá o tempo inteiro, não como perfeição, como construção. O código espiritual, fé que me ancorou em cada tempestade dessas 3 décadas. O código de conduta, as 11.000 escolhas silenciosas que viraram uma placa. O código técnico, os anos de repetição obsessiva até reger mais de 100 militares como se fosse uma coisa simples. O que parece mágica, o que parece fácil, é disciplina que ninguém viu. O código físico, o corpo que precisou estar pronto todos esses anos e que hoje, com a Kézia ao meu lado, eu aprendo a cuidar melhor do que nunca. E o código de legado, meus filhos naquela plateia vendo o pai terminar bem. 5 códigos, nenhum deles completo, todos em obra. Porque é isso que eu mais quero que você entenda. Eu não sou um homem que chegou, sou um homem que continua construindo até os meus últimos dias, porque a vida que vivemos é uma escolha, em todas as áreas, dia após dia. E agora, eu preciso te confessar uma coisa. Durante toda a cerimônia de ontem, no meio das 500 pessoas, teve um momento em que eu olhei para a plateia e vi um homem sentado ali, um senhor quieto, discreto, meu pai. E aí a ficha caiu de um jeito que quase me desmontou na frente de todo mundo. Meu pai nunca recebeu uma placa, nunca teve cerimônia, nunca teve talvez 500 pessoas de pé por ele, nunca ganhou um quadro contando a história dele. Ele trabalhou a vida inteira na dificuldade, criou os filhos sem diploma e sem aplauso, viveu o código dele em silêncio absoluto. E a única plateia que ele teve fui eu, um menino, observando o tempo todo. E ontem eu entendi, aquela placa, aquela homenagem, tem um nome gravado, mas a honra é dele. Os 31 anos são meus, mas o código que os sustentou foi ele que me entregou, sem nunca ter dito uma palavra sobre isso. Todo homem que termina bem está colhendo, na verdade, algo que alguém plantou nele muito antes. E toda cerimônia de reconhecimento é, no fundo, uma homenagem dupla. Uma visível para quem recebe a placa e uma invisível para quem formou o homem que a recebeu. Pai, se um dia o Senhor assistir esse vídeo, a cerimônia de ontem era sua também. E aqui está a última coisa que eu quero te dizer, talvez a mais importante. Todo mundo que estava lá ontem achou que estava assistindo a um encerramento, a passagem para a reserva, o fim de uma carreira, a última cerimônia. Mas eu preciso revelar uma coisa que talvez nem todos ali tenham percebido. Ontem não foi um fim, foi um envio. Na Marinha, quando um militar se destaca numa missão, ele não é aposentado, ele é designado para a próxima. E eu entendi naquela cerimônia que Deus estava fazendo exatamente isso comigo. 31 anos foram treinamento. A banda marcial foi o treinamento também. A disciplina, as renúncias, a liderança de mais de 100 homens, tudo isso foi Deus me preparando para a missão que começa agora. Este canal, este projeto, o Código do Homem. Porque o que o meu pai fez por mim em silêncio e o que a Marinha lapidou em mim por 3 décadas, agora é minha vez de fazer por uma geração inteira de homens que nunca receberam o código de ninguém. Eu não me despedi ontem, eu fui enviado. E se você chegou até aqui, talvez esse vídeo não seja só sobre a minha história. Talvez seja sobre a pergunta que fica para você. O que você está construindo hoje, em silêncio, que daqui a 31 anos
vai encher as cadeiras da primeira fila. Se inscreve no canal, ativa o sino e me conta nos comentários quem foi a pessoa que te entregou o código, mesmo sem nunca ter dito uma palavra sobre isso. A jornada continua.